aí, galera, mais uma vez aqui no nosso QG Resolve, hoje com uma questão sobre concordância verbal, uma questão mais estrutural, mas é preciso também, né? Nós precisamos, em alguns contextos de interação, em vários contextos de interação, demonstrar a prática da norma padrão, da norma culta, né? Isso é exigido da gente em alguns contextos, em vários contextos, né? Isso é exigido, e aí nós precisamos desse estabelecimento de concordância, tá bom? Hoje, especificamente, com a concordância verbal, vamos à questão. Nós temos, então, aqui, ó, marque a alternativa em que a concordância verbal contraria a norma culta. Então, em que alternativa dessas nós temos uma concordância verbal que não é bem estabelecida, de acordo, obviamente, com a norma culta, aqui estabelecendo bem direitinho esse contexto, tá? Esse contexto, tá certo? Bem, então, ouviram-se as notícias mais desencontradas? Ouviram-se as notícias foram ouvidas. O que é que nós temos aqui? Uma voz passiva, né? Então, as notícias foram ouvidas. Ora, pessoal, as notícias é o sujeito. Se está no plural, eu preciso que o verbo também esteja. Alternativa correta. Trata-se de questões muito sérias. Bem, a dica é preposição, né? Será que esse se é pronome apassivador ou é um índice de indeterminação? Índice de indeterminação. Observe que eu não consigo fazer com esta oração o que eu fiz com esta. Não é? Eu não consigo. E observem também que aqui há a utilização de uma preposição. Por quê? Porque o sujeito dessa frase ele é indeterminado, ele existe, mas a gente não consegue determinar. E aí o verbo não precisa concordar, tá bom? Ele não tem nem sujeito, vai concordar com quem? Então, concordância correta aqui também. Faziam anos que o país não escolhia democraticamente seu presidente. Aí aqui a gente vai deixar, ó, para refletir um pouquinho, porque o verbo fazer, indicando o tempo, na indicação de tempo, ele é o quê, pessoal? Ele é um verbo impessoal. O que é que acontece com os verbos impessoais? Os verbos impessoais não têm sujeito, tá? Se eu digo que o verbo não tem sujeito, ele vai concordar com quem? Então, como é que eu coloco o plural aqui? Faziam, concordando com anos. Anos não é sujeito do verbo fazer, tá bom? Vamos refletir sobre os outros. Poderá haver comentários positivos. Gente, poderá haver. Clara, está errado, porque aqui, ó, comentários positivos está no plural. Então, era para você dizer assim, ó, poderiam haver, certo? Errado. A oração está correta. Poderá haver, porque verbo haver no sentido de existir é impessoal. Se o verbo haver no sentido de existir é impessoal, toda locução verbal também é impessoal, não tem sujeito e não tem com quem concordar, pessoal. Concordância correta. Isso é diferente com relação ao verbo existir. O verbo existir não é impessoal. Aí sim, o sujeito de existir são situações menos constrangedoras. Isso aqui é o sujeito de deveriam existir. Por isso que o auxiliar, o verbo auxiliar, precisa estar flexionado no plural para estabelecer a concordância. Oração correta. Qual é o gabarito? Letra C. Por quê? Vem para mim. Gabarito é letra C. Por quê? Porque eu tenho o verbo fazer indicando o tempo passado. Então, pode fazer 10.000 anos, pessoal. Faz, tá? Faz 10 anos que não volto à minha cidade natal, faz 10 anos que não a vejo. Essa história de fazem indicando o tempo, esqueçam. Combinado? Fica, então, com a gente no nosso site, o www.enem.com.br. Acompanhe as nossas aulas, acompanhe a gente, acompanhe os professores do QG do Enem no Facebook, tá? Visita lá a minha página, Clara Catanho, QG do Enem, interage com a gente para que a gente possa estar nesse bate-bola até a chegada do Enem, tá bom? Até lá!